Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária, em 19 de fevereiro de 2020. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Rocal, primeiro secretário em exercício, e Leandro Lira, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Carlos Eduardo, Tarcísio Mota, Dr. Jorge Manaia, Leonel Brizola, Jairda Mendes Gomes, Tereza Berger, Leandro Lira, César Maia, Rocal, Wellington Dias, Paulo Pinheiro, Rafael Aloysio de Freitas, Babá e Júnior da Lucinha. 14. Assume a presidência o senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Wellington Dias, a convite. Encerra essa sessão às 16h50. Aprovada a ata, passa a ser o grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Obrigada, senhora presidenta, senhoras e senhores. É estarrecedor o momento que nos encontramos. A criminalização da política promovida pela vendida Operação Lava Jato, que foi desmascarada, chegou ao seu ápice, senhora presidenta, senhoras e senhores vereadores. O fim da democracia como projeto, é isso que está em curso no nosso país. E a substituição da democracia por partidos políticos compostos pela igreja, pela polícia militar, pelo exército e pelo judiciário. Instituições essas que, por suas funções na sociedade, deveriam se manter longe das disputas eleitorais. Há 28 anos, Bolsonaro, como deputado, inúmeras vezes deu declarações atacando nossas instituições democráticas, de modo que não é surpresa nenhuma seu ímpeto autoritário, ditatorial. Mas ele está acuado, senhora presidente e senhoras e senhores vereadores. Ele está acuado. Cada vez fica mais claro as ligações com as milícias e a família Bolsonaro. Cada vez mais escancaradas. E essa é o pano de fundo. Inclusive já foi protocolado no Senado um pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro. A economia praticamente estagnada. Um retrocesso atrás de retrocesso. Fuga de capitais, destruição da indústria nacional, emprego só se for motorista de Uber, entregador de iFood ou vendedor de bolo em pote. A precarização total do trabalho, adoecendo famílias inteiras, jogando no abismo da infelicidade. O próprio ministro Paulo Guedes ameaça pular fora do barco. Na sua declaração diz que mora num hotel. Para ir embora é só fechar rapidinho o quarto e picar mula. E ainda acusa, olha, se me mandarem o dólar vai a 7. O dólar já está na estratosfera. Vivemos um custo de vida europeu com salários africanos. E o Moro, cada dia mais desmoralizado. O Glauber estava certo, o deputado Glauber,
quando apontou claramente que ele era um capanga, capataz, me corrige, Tarcísio, capanga de milícia. O ministro da Educação, o Weintraub, na educação, é a própria incompetência. Damares, bom, essa dispensa maiores comentários. O Brasil perdendo diariamente investimentos por causa dessa desastrosa política ambiental. E o presidente perdendo seus apoiadores. E o que sobra para Bolsonaro? Ora, é justamente o que ele promove. Tentar criar um ambiente de instabilidade para reagrupar a sua horda. Por isso ele fica assolando a sua tropa. Força um conflito social transformando a polícia militar numa espécie de uma milícia armada, que é o que aconteceu no Ceará, em Sobral. E aqui, meu parabéns ao Cid Gomes, que teve a coragem de expulsar essa milícia armada. Polícia militar não pode fazer greve. Polícia militar que vai para dentro do quartel, mascarado, que manda o comércio fechar, adota as mesmas práticas do tráfico de drogas. Isso não é polícia. Praticamente 200 homicídios em uma semana. Um verdadeiro genocídio acontecendo no Ceará. E essa milícia com a PM, numa aliança clara com setores do exército entreguistas, saudosos do anos de chumbo, temperados num discurso reacionário e ancorado no fundamentalismo religioso, tentando implantar um estado de terror no nosso país. Ou acabamos com Bolsonaro, ou Bolsonaro acaba com o Brasil, acaba com o país. Da mesma forma que Sérgio Cabral se julgou acima do bem e do mal, Bolsonaro e seus filhos acham que podem fazer tudo o que bem entendem. Não podem e não vão fazer. Não permitiremos que destruam o Brasil. A minha família foi a principal vítima do golpe de 64. Meu tio-avô foi derrubado do governo e assassinado no exílio. Meu avô, Leonel Brizola, era considerado um dos principais inimigos dessa ala entreguista do Exército. Essa linhagem golpista do Exército, a mesma que destruiu Canudos, que liquidaram em Santa Catarina com o povo no contestado, que Hermes da Fonseca fizeram do Exército um partido político, e é isso que está em rumo no país. São os mesmos que foram contra o aumento do salário mínimo de 100% proposto por João Goulart, e os mesmos que escreveram o famoso manifesto dos coronéis que deram o golpe de 64. São os filhotes do famigerado Silvio Frota. Essa é a origem dessa turma. Os mesmos que o Getúlio denunciou na sua carta testamento, as mesmas aves de rapinas que Getúlio, numa belíssima carta testamento, selou com a sua própria vida. E aqui, senhora presidenta, senhores vereadores, não é a primeira vez que Bolsonaro atenta contra as instituições. Há uma série de crimes de responsabilidade cometidos desde o primeiro dia que ele assume o governo no país. Em 17 de janeiro, flertou com o crime de responsabilidade, reconhecendo o parlamentar golpista Guaidó da Venezuela como presidente da Venezuela. Ora, insinuou uma guerra com a Venezuela com a participação do Brasil, ou seja, rasgando a Constituição. Em fevereiro, senhora presidenta, de 2019, e o Moro enfia a goela abaixo do Congresso, com o aval do presidente da República, um pacote anticrime que queria implementar, inclusive, a pena de morte e a licença para matar, ou seja, legalizando o genocídio no país. Olha o que está acontecendo no Ceará, se não é a legalização do genocídio.
Quer dizer que esses 200 assassinatos são de quê? De criminosos? Em 26 de fevereiro, o ministro da Educação, Vélez, que foi demitido, através de uma portaria, com assinatura do Bolsonaro, né, obrigou que todos os alunos brasileiros cantassem o hino nacional e declarassem o slogan da campanha de Bolsonaro. Em 30 de março, Bolsonaro convoca os militares a celebrarem o golpe nos seus quartéis. Ora, incitando os militares à desobediência à lei ou à infração e à disciplina. Em 31 de março, não contente, divulga um vídeo celebrando o golpe de 64. Em abril, autorizou a anistia da dívida dos ruralistas, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, contrariando a AGU, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal, que apontaram crime de responsabilidade. Em abril ainda, declarou que o Brasil agora participaria das votações na ONU, seguindo a Bíblia. Ora, qualquer outro livro que não seja a Constituição Federal, seguir é crime de responsabilidade, vereadores e vereadoras. Em 14 de abril, o presidente desautorizou uma operação do IBAMA contra madeira ilegal em Roraima. Assinatura dele, do Guedes e do ministro do Meio Ambiente. Em 18 de abril de 2019, recebe o pai do Neymar num convescote para aliviar o imposto de renda na cobrança. Ou seja, para os amigos, crime de impessoalidade. 26 de abril, Jair determina que as estatais submetam seus programas, suas propagandas à análise do Planalto. E mais, enumerei mais de 50 crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Mais de 50, e eu vou enumerar um por um. Em 28 de abril, o presidente publica em suas redes sociais um vídeo onde ele coloca uma aluna confrontando uma professora. Ora, um abuso. Concluir, vereador. Vou concluir, senhora presidente. Eu estou escrito 15h40, são mais de 50 crimes de responsabilidade. Eu vou finalizar que eu quero escutar os oradores, 15h40 eu vou enumerar o resto desses. Em 14 meses, é um criminoso contumaz. Ou nós acabamos com o bolsonarismo, ou o bolsonarismo acaba com o país. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Alexandre Arraes, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, servidores, funcionários da casa, cidadãos que nos acompanham, queria chamar a atenção dos senhores e senhoras para a grave situação hídrica, de qualidade da água e de quantidade da água que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta nesse momento. Com certeza, não é que existam temas menores, mas esse tema é merecedor de um tratamento especial, um olhar específico da Câmara dos Vereadores, por conta da sua gravidade e seu potencial de atingir a sociedade do Rio de Janeiro no curto espaço de tempo. A tragédia da falta de coleta e tratamento de esgoto, tragédia silenciosa, apesar de ser conhecida por todos, chegou na oferta da água. A SEDAI, aquela empresa que surgiu na época da fusão do estado da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro, com a união de duas empresas da Guanabara e uma do estado do Rio, e herdou o sistema Guandu,
fez a sua opção estratégica na ampliação da distribuição da água, sem que, paralelamente, investisse em coleta e tratamento de esgoto. Ora, toda a água que chega na torneira do Carioca, do Fluminense, depois de utilizada, vai sair como esgoto. E se não há preocupação sobre o tratamento do esgoto, ou para onde vai o esgoto certamente terminará nos rios e lagoas das nossas cidades, inclusive daquelas cidades ribeirinhas ali aos afluentes do sistema Guandu, que despejam piscinas olímpicas de esgoto diariamente, justamente na bacia onde a SEDAI faz a coleta da água, para, numa alquimia cara, hoje temos a quinta tarifa mais cara do país, transformar esgoto diluído, tentar transformar esgoto diluído em água potável. Então, essa crise, essa tragédia que o Rio de Janeiro vem enfrentando há décadas, alcançou também agora a oferta de água. Vejam, tudo se baseia, na verdade, na falta da coleta e tratamento de esgoto, né? A SEDAI, ela naturalmente se tornou a concessionária do município do Rio de Janeiro. Não foi escolhida por uma concorrência, uma licitação. Ela naturalmente se tornou a concessionária quando houve a fusão do Estado da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro. Antes da Constituição Federal, que colocou os municípios como entes federados com autonomia orçamentária, política, administrativa, a cidade do Rio de Janeiro herdou a SEDAI como sua concessionária, sem ter escolhido que fosse ela a empresa a fazer o tratamento de água e esgoto da nossa cidade. Só em 2007, a Prefeitura do Rio de Janeiro assinou um instrumento jurídico muito criticável, que recebeu também um nome muito estranho de Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações. A Prefeitura, Governo do Estado e a SEDAI assinaram esse termo, onde o filé do saneamento, vamos dizer assim, ficou com a SEDAI e o osso com a Prefeitura. A Prefeitura passou para a SEDAI os equipamentos de coleta e tratamento de esgoto que eram de sua propriedade, permitiu, pasmem, permitiu que a SEDAI jogasse temporariamente esgoto in natura no seu sistema de águas pluviais. Está escrito no termo, temporariamente, sem definir o tempo. Por quanto tempo? Considerando que o termo tem prazo de 50 anos mais 50, se nada for feito, a SEDAI poderá jogar no sistema de água pluvial da cidade do Rio de Janeiro esgoto in natura por um século e acabar com o assassinato em curso dos rios e lagoas da nossa cidade. Chegamos num ponto que é preciso uma ruptura. Não é possível mais que tenhamos uma concessionária que não escolhemos ou que há décadas não oferece o serviço que o cidadão carioca precisa. Para piorar essa situação, senhores vereadores, o ex-presidente da SEDAI, recém-exonerado, Hélio Cabral, fez uma apresentação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, estarrecedora, mostrando as entranhas da SEDAI, a deterioração de todo o equipamento que não recebe investimento. E eu estou falando de tratamento de água, não é coleta e tratamento de esgoto, que isso a gente já sabe que a SEDAI não faz há muito tempo. Estou falando de água. Procurem ver a situação do sistema Guandu, que foi revelado pelo seu ex-presidente. Deveria ter feito isso quando estava na cadeira de presidente, dando transparência à real situação da companhia, mas o fez depois de exonerado. Ainda bem que o fez. Então, senhores vereadores, senhora presidente, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela não pode se
se omitir desse processo. Poder concedente é municipal, assim resolveu o STF no seu acórdão de 2013, indicação que já vinha sendo dada pela Constituição Federal para as questões ambientais locais, pelo Marco Legal de Saneamento, a Lei 11.445 de 2007, e que resultou na assinatura do instrumento jurídico esdrúxulo, chamado Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações, que transfere tudo para a SEDAI, permite tudo para a SEDAI e deixa para a Prefeitura do Rio de Janeiro a alta zona oeste e as favelas da cidade, a área mais pobre, onde havia menos equipamentos instalados e onde há maior inadimplência. E fica com a zona sul do Rio de Janeiro, com a Barra Jacarapaguá e com a zona norte do Rio de Janeiro, onde se concentra 77% da receita da concessionária. Essa crise, ela não tem mais volta, a Prefeitura precisa se posicionar e é isso que se espera minimamente que o prefeito faça. Mas não termina aí. Nessa situação, nesse cenário absolutamente complicado, o governador Wilson Witzel acaba de armar o golpe do saneamento. Assumiu o Conselho Deliberativo da região metropolitana e expediu a Resolução 05 de 2020, em que o colegiado da região metropolitana, composto por todos os municípios da região metropolitana e governo do estado, em mesmo nível, sem subordinação hierárquica, este colegiado, através dessa resolução, assinada pelo seu presidente, o governador Wilson Witzel, transfere o poder concedente, a titularidade do poder concedente da gestão do saneamento dos municípios para o governo do estado. E mais que isso, prevê que 90% de eventual outorga obtida nas concessões serão destinados ao governo do estado, 5% aos municípios e 5% à sua agência executiva, Instituto Rio Metrópole. Este é o golpe do saneamento, é a usurpação do poder, da titularidade do poder de conceder a gestão do saneamento. Prefeitura do Rio de Janeiro e São Gonçalo foram votos vencidos. Mas as demais, não sei baseado em que argumentação foram convencidas, os prefeitos foram convencidos a votar com o governador. E aí cabe uma discussão que envolve a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, mas também as demais câmaras municipais dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Aqui, a nossa lei orgânica, ela prevê, no parágrafo único do seu artigo 31, que qualquer concessão, transferência ou delegação precisará de autorização legislativa. Imagino, e é necessário pesquisar, salvo melhor juízo, que demais câmaras dos demais municípios do estado do Rio de Janeiro tenham a mesma condição para que as prefeituras façam as suas concessões. E essa decisão foi tomada pelo conjunto de prefeitos, com exceção do Rio de Janeiro e de São Gonçalo, sem que houvesse autorização legislativa das respectivas câmaras municipais. A Câmara do Rio de Janeiro não pode ficar à margem desse debate. Eu vou requerer aqui que venha até a Câmara prestar esclarecimentos sobre isso o presidente da Rio Águas e o secretário de Meio Ambiente e um representante da Procuradoria-Geral do município. Não é possível que os senhores vereadores não tenham essas informações para poderem deliberar sobre esse assunto, que eu não tenho a menor dúvida, é hoje o assunto de maior importância para a nossa cidade. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores e senhora vereadora
aqui presentes, trabalhadores desta casa, aqueles que nos acompanham da tribuna, me parece que em especial servidores do IPLAN Rio, na luta pela autarquia, trabalhadores da imprensa e aqueles que nos acompanham pela Rio TV Câmara, boa tarde. Como bom fulião que sou, não podia chegar aqui na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, sem falar de carnaval. Carnaval que acaba, né, de terminar oficialmente no dia de ontem, mas que ainda seguirá com vários blocos pela cidade até o final de semana, pelo menos. O Carnaval 2020 tem sido chamado por muitos como o Carnaval da Resistência. E eu acho que há muitos motivos para adotar esse nome. É um carnaval que seja na alegria e na irreverência do carnaval de rua, dos blocos de rua, seja na Marquês de Sapucaí, cantou a resistência, cantou os oprimidos, cantou e lembrou de uma série de histórias de lutas do povo brasileiro. O enredo ganhador aqui no Rio de Janeiro, de uma escola de samba de Niterói, da Unidos de Viradouro, é um enredo que fala de mulheres negras, das ganhadoras de Itapuã, de mulheres negras que lutaram por sua liberdade. Fala, no Quilombo do Abaeté, tem uma frase que diz que a alforria se conquista no ganho. Falando em Oxum e Xangô, a Viradouro cantou a luta das mulheres negras no Brasil. A Grande Rio falou de Joãozinho da Gomeia, pai de santo famoso da cidade de Duque de Caxias. A Mocidade Independente falou de Elza Soares, ficou em terceiro lugar, falou de Elza Soares, mulher negra também de luta, que sofreu ao longo da sua vida, mas que o tempo inteiro cantou, né, o samba, a vida, e a partir da sua vida sofrida, ainda hoje, é uma artista fenomenal, a quem eu tive a honra de homenagear com a medalha Chiquinha Gonzaga aqui na Câmara. A Beija-Flor falou das ruas e do povo de rua. O Salgueiro falou de um palhaço negro, o primeiro palhaço negro brasileiro. E a Mangueira, falando do Jesus da gente, de um Cristo negro, mulher, índio, de um Cristo alvejado na cruz. Cantou a história de alguém que nasce na manjedoura entre os pobres, que expulsa os vendilhões do templo e que ressurge na favela. E a Portela, para não ficar só nas 6 primeiras que voltarão no desfile das campeãs, a Portela cantou os indígenas, a luta e a vida dos povos indígenas no Brasil. Queria ainda lembrar de 2 escolas, as quais eu tive a honra de desfilar, fui convidado a desfilar, na Unidos de Vigário Geral, que cantou o conto do vigário e chamou as pessoas a entenderem, quem ainda não viu, a farsa que é o Brasil atual, encerrando o desfile com um palhaço bozo, com a faixa presidencial. E a Império da Tijuca, que cantou a educação, lembrando que educação é luta de todos nós. Esse é um pequeno resumo do que foi o carnaval que passou ali pela Sapucaí. Eu sei que tem muitos vereadores que preferem lá os quitutes e os acepipes dos camarotes, mas a gente que estava lá nas arquibancadas, pagando com o próprio bolso para estar lá, a gente que acompanhou pela TV, o povo que estava lá sambando, pôde acompanhar muito bem uma mensagem clara de resistência e de louvor às lutas do povo. E os blocos de rua espalharam a irreverência pela cidade, as fantasias de laranjas, as fantasias que rememoravam o CPF do prefeito que estava em estandartes ali, porque blocos ameaçados de serem multados, lembrando que é dever da prefeitura dar estrutura e condições para que o carnaval possa fluir pela cidade. Quanto tempo mais a gente vai demorar para compreender a força dessa festa para a vida e a economia da nossa cidade? Nosso mandato, à frente da Comissão Especial de Carnaval, tem repetido aqui: carnaval é um direito de cada carioca, é tradição, é cultura popular,
é a maior expressão da força do nosso povo. E o carnaval também é um momento central para a economia da cidade. Gera renda, emprego, arrecadação para os cofres públicos. Diversas cidades ao redor do país já compreenderam isso. E estão até exportando esse jeito de fazer a nossa festa mais carioca, mais fluminense. É tamanha a irresponsabilidade do poder público que não compreende a grandeza e o potencial desse espetáculo. Estamos chegando no 4º Carnaval de Crivella. E é o 4º Carnaval em que ele tenta diminuir o tamanho desta festa, de forma irresponsável, já que é uma festa que traz dinheiro para os cofres públicos. Eu que acompanhei por 2 noites seguidas o desfile do Cacique de Ramos aqui na Avenida Chile, pude ver que a prefeitura sequer coloca a caixa de som nos postes. A prefeitura sequer fechou o trânsito da Avenida Chile, na contramão do bloco, que é onde muitos foliões acabam acompanhando. É uma prefeitura que não entende nada. Disse aqui, entende nada de carnaval. Alguns representantes falaram do desfile da Intendente Magalhães. Vamos perguntar para saber como foi, de fato, o que foi investido na Intendente Magalhães. Mas a gente também acompanhou diversas arbitrariedades da prefeitura, que primeiro impôs regras draconianas para tentar impedir a saída de vários blocos. E eu avisei ao Marcelo Alves, presidente da Rio Tour, que proibir os blocos não resolveria o problema da cidade, porque os blocos acabam saindo e a prefeitura sequer sabe onde está saindo o bloco, onde não está. A gente avisou, mas parece que o prefeito deu uma rasteira no Marcelo Alves e colocou o Felipe Michel como aquele responsável pelo carnaval. E mais uma vez acabou não fazendo aquilo que devia ser feito. E mais, vimos aqui a brutalidade de agentes públicos nas ruas, em especial contra trabalhadores e trabalhadoras ambulantes. Um vídeo que circulou bastante na internet mostrava uma van de uma empresa de turismo com placas encobertas, completamente encobertas, onde guardas municipais empurraram um trabalhador ambulante preso por eles. Numa van com placas encobertas. Os agentes públicos não responderam a nenhum dos questionamentos sobre feitos. Nós faremos esses questionamentos aqui também. A responsabilidade sobre o que justifica a Guarda Municipal estar usando uma van privada com placas encobertas numa ação como essa na cidade do Rio de Janeiro. Vimos também um professor da Rede Municipal de Caxias, que foi preso por questionar a abordagem de policiais a 2 rapazes. Ele foi liberado após passar uma noite no presídio de Benfica, graças à atuação da Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Rede de Advogados e Advogadas Populares. Tudo isso mostra, para fazer conexão com a primeira parte do meu discurso, a pertinência da crítica ao racismo, à intolerância, às arbitrariedades contra trabalhadores e trabalhadoras que fizeram parte dos enredos, músicas, fantasias e alegorias do nosso carnaval. O carnaval sempre existiu no Rio de Janeiro na fresta, sempre resistiu às tentativas do poder público de impor um controle, sempre resistiu às tentativas do mercado de tentar padronizar o carnaval da cidade do Rio de Janeiro. O carnaval de rua resiste e o carnaval da avenida também resiste. Seguiremos com a comissão especial aqui a dar uma contribuição para que o município, os cidadãos e os vereadores possam entender a grandeza deste evento, a grandeza cultural, histórica desse evento para a cidade do Rio de Janeiro. Por isso temos um projeto de lei, de emenda à lei orgânica, que está na pauta, pretendemos votá-lo na semana que vem, que garante o carnaval como um direito cultural do cidadão carioca. Queremos que isso fique claro, expresso na Constituição do nosso município. E aí, é claro, senhora presidente, para encerrar meu discurso, eu acho que tem uma frase do belíssimo, lindíssimo samba Enredo da Mangueira, que é muito a mensagem que este carnaval deixa para todos nós, do belíssimo samba de Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo, cantado no carnaval deste ano, no Samba da Mangueira. Não há futuro sem partilha, não há futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Muito obrigado, senhora presidente.
Próximo vereador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Marcelo. Bom, eu quero cumprimentar ao senhor presidente Alexandre Arraes, aos demais vereadores presentes, aos senhores funcionários presentes a essa sessão, aos senhores cidadãos que legitimamente vêm a esta casa defender seus interesses como categoria profissional, e afirmar que eu acho que nesses 3 anos e quase 3 meses de mandato nessa legislatura, talvez em nenhum outro momento eu tenha vindo à tribuna para tratar de um tema tão sério e preocupante. Ouvi com muita atenção a exposição do meu colega, vereador Leonel Brizola, e acho que ele colocou a questão que deveria estar mobilizando todos os vereadores, todos os integrantes do Poder Legislativo, do Judiciário, todas as instituições que entendem o significado e o valor da democracia, porque o que nós temos assistido, especialmente nos últimos dias, é uma escalada de afirmações, é uma escalada de convocações nas redes sociais para o ato do dia 15, que apontam muito claramente para o enfrentamento do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Eu acho que aqueles que acompanham a minha trajetória política ao longo de muitos anos, especialmente nessa legislatura, sabem que eu não sou daqueles que defenda na pureza do Poder Legislativo. Muito ao contrário. Eu acho que nós somos mais deformação do que boa formação. Nós somos muito mais fisiologismo do que atitude de comprometimento com o interesse da população. E aí eu não falo dos vereadores conservadores ou dos vereadores à esquerda. Eu estou falando, lamentavelmente, o que tem sido a história do parlamento nesse país. Que quando vão as massas, especialmente os pobres, pedir voto, chegam lá, prometem mundos e fundos, solução para todos os problemas dessas parcelas mais pobres da população. Mas que uma vez eleito, na maioria das vezes, eu não estou acusando a nenhum colega, isso a gente assiste muito, especialmente no Congresso Nacional, se colocam a serviço dos interesses de grandes grupos econômicos, notadamente grandes grupos financeiros, e votam majoritariamente contra os interesses da população que os elegeu, muitas vezes até comprada com os recursos que foram bancados por aqueles que eles passam a servir quando estão no poder. Então, eu não sou um desses parlamentares corporativos que vive a defender a pureza da instituição que represento. Mas sei, como democrata, que ela é fundamental à democracia. Não há democracia sem um poder legislativo forte. Desde o primeiro dia que eu aqui estive, o meu primeiro discurso, se os senhores recorrerem aos anais da Câmara, verão que foi exatamente isso. Eu me dispus a aceitar concorrer, depois de vários anos fora de mandato, trabalhando, inclusive, como médico em hospitais públicos, em emergência de hospitais públicos. Vocês podem imaginar o que isso significa. Eu me dispus a voltar a essa casa, até porque assisti o que aconteceu na cassação do mandato da presidente Dilma. E aí, independente de a favor ou contra, é evidente que o que se fez ali foi um golpe, mas independente daqueles que votaram a favor ou contra, realmente a economia ia muito mal, a situação do país ia muito mal, a população, a classe média notadamente, mas uma parcela da população pobre estava nas ruas.
Mas assim, o voto, né, dos parlamentares me impressionou pela qualidade, pela forma, pela baixeza, né, pela mediocridade, pelas falas, por exemplo, como a do próprio presidente, que homenageou uma das figuras mais terríveis da história desse país, que é o coronel Brilhante Ustra, torturador, né, daqueles que colocava rato na vagina de mulheres para intimidá-las. Então, assim, diante daquele fato, eu até admiti, né, voltar ao Poder Legislativo. Bom, vida seguiu e nós chegamos a essa situação em que nos encontramos hoje. Eu diria que os fatos, como disse o vereador Leonel Brizola, vêm, né, a cada dia uma fala diferente, a cada dia uma atitude diferente, a cada dia um comportamento de afrontamento, né, duro, fervoroso, desrespeitoso, seja contra a imprensa, seja contra parlamentares, seja contra instituições, como foi o caso do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e tudo isso vai sendo relativizado, tudo isso vai sendo colocado, né, no escanteio, como se, né, vamos tocando, vamos ver onde é que isso vai parar. Pois bem, agora, essa turba de fanáticos irresponsáveis, sem nenhum compromisso com a democracia, a história desse país e do planeta, propõe, a partir da fala de um general irresponsável, não é, que, diante da situação grave que o país enfrenta, por responsabilidade desse governo, é preciso que se afirme, tenta jogar nas costas do Congresso, não é, a crise política, institucional e fundamentalmente econômica. Não é? Na verdade, quando diz que o Congresso está chantageando o Poder Executivo, esse general devia ter vergonha na cara e coragem para dizer quem é que está chantageando o Poder Executivo. Diga então o nome. Quem é que está chantageando? É a oposição que vai lá pedir cargos, que vai lá pedir favores, que vai lá pedir, né, barganhas? Certamente não será, até porque não seria atendido. Né? Quem seriam? Seriam seus ex-aliados, né, que brigaram com ele, certamente, provavelmente, por não terem sido atendidos? Na verdade, o senhor presidente é muito esperto. Na verdade, não passa de um espertalhão. Né? Ele está, ao perceber que a situação econômica do país vai de mal a pior, né? Os dados do IBGE apontam que a economia deve crescer em torno de 0,9%. Se muito. Portanto, abaixo do que cresceu em 2017, que foi 1,3%. O dólar chegou a 4,50 e tudo indica que vai a mais. As indústrias continuam fechando, a informalidade crescendo. Não há nenhuma perspectiva, nenhum sinal de que o país possa se desenvolver. Tivemos a reforma da Previdência, que praticamente acabou com a Previdência dos trabalhadores, e dizia o ministro da Educação, o senhor Paulo Guedes, que a partir dali nós teríamos crescimento crescente, apontando 2% para esse ano, e a partir do ano que vem um crescimento incontrolável. O que nós estamos vendo na prática, nada disso acontecendo. Então é preciso encontrar um culpado. É preciso criar um ambiente que justifique essa situação. E quem é o culpado? O culpado é o Congresso, né, que aprovou com larga margem a reforma da Previdência, que está ali à disposição do presidente e do governo para votar certamente o que interessa ao governo como pauta. Vereador, peço sua gentileza, eu preciso interromper para dar ciência da entrada de um requerimento. Passei um pouquinho do tempo, só vou concluir em seguida. Requerimento autor, vereador Alexandre Arraes. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia, a sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de lei número 1560 de 2019, que estabelece a notificação compulsória dos casos de acidente em calçadas de minha autoria. Obrigado, vereador.
Aliás, a quem trouxe um tema que nós merecemos, no momento oportuno, debater com profundidade, porque é, sem dúvida, um dos mais sérios para a nossa cidade, que é a questão do saneamento. Mas, voltando ao que estava colocando, o presidente espertamente tenta justificar que a crise que o país vive é de responsabilidade do Congresso Nacional ou do Poder Judiciário. Os colegas aqui, que deveriam, a meu ver, estar todos aqui, defendendo o poder que representam, certamente não sabem que, se for adiante essa escalada golpista, né, que propõe abertamente fechar as casas legislativas, todos os senhores aqui, todos, os servidores, inclusive, perderão seus empregos. Né? Aqueles que se julgam, né, parlamentares eternos e que vivem da política como a política fosse, né, a sua forma de existência, perderão, como aconteceu em 64, se não sabem o que aconteceu. Eu vou terminar dizendo apenas o seguinte: há sim uma escalada de golpe em curso. Podem ter convicção disso. Essa mobilização, por exemplo, das polícias militares, que começou pelo Ceará, e a gente sabe bem porque começou pelo Ceará e pela cidade de Sobral, aonde policiais, que se dizem policiais, mascarados, armados, fecharam o comércio, impediram que escolas abrissem, amedrontaram a população, ameaçaram a população. Isso é comportamento de policial. Isso é comportamento de quem deve defender a lei, defender a população da violência. Né? Aquilo são milicianos incentivados, né, pelas práticas e condutas desse governo que aí está, que tentavam debilitar. Ali no Ceará, onde o governador do PT teve 80% dos votos, onde o senador Cid Gomes teve 80% dos votos, né, iniciar por ali, né, o enfrentamento da democracia. O senador Cid Gomes teve o peito que poucos políticos têm nesse país. Ele foi convocado pela população. Ele não apareceu ali do nada, como costumam fazer oportunisticamente muitos políticos. Ele foi convocado, porque a população dizia: a cidade virou uma baderna. E muita gente está relativizando, inclusive na esquerda. Não, ele estava, ao subir numa reta escavadeira, ele estava indo de conta a trabalhadores que defendiam seus salários. Que trabalhadores que defendiam seus salários? Um policial militar no Ceará começa com R$ 4.500. É pouco. Todos nós sabemos que mereciam mais. Mas procurem no país inteiro quais são os estados que pagam inicialmente a um policial militar R$ 4.500. E a proposta de negociação do governador propunha 42% de aumento em 3 anos. Aliás, gostaria que o vereador Leandro Lira, que é liberal do Novo, parece que em briga com o Novo, né? O governador único que o Novo elegeu, que pratica austeridade fiscal, que, né, o Estado tem que ser diminuto, que não pode se gastar, etc. e tal, que não repassa, né, que tem compromisso de repassar com os municípios porque não tem dinheiro, que deve 8 bilhões à União e não paga a União, que não pagou o 13º aos servidores de Minas Gerais, né? Enfim, que vive uma situação de caos econômico extremamente perigosa no estado de Minas, covardemente, como são os covardes de um modo geral, né, assumiu lá o compromisso com a Polícia Militar por medo, porque é um cagão de pagar 42% de aumento à Polícia Militar. Então, e a partir do Zema, podem ter certeza, vários outros estados serão submetidos a essa chantagem. E o Ciro enfrentou da forma que foi possível. Quem acompanhou os fatos sabe. Primeiro mostrou que estava desarmado. Segundo, colocou a população com uma camisa para tentar discutir e negociar. Portanto, depois foi lá e, diante do quartel de amotinados mascarados, disse: os senhores, né, precisam entender que é preciso negociar, vamos negociar. Um daqueles bandidos que lá estavam lhe deu um soco na cara. Porra, deu um soco na minha cara para ver o que vai acontecer. Não vai ser reto escavadeira, não. Tenta. Se é homem, faz. Se é macho, faz. Ele foi com a reto escavadeira até o portão. Devia ter passado em cima. Dar um soco na cara, tem que botar a reto escavadeira e passar em cima.
E eles atiraram, deram 8 tiros no senador, 2 no peito, que também foram relativizados por uma parte da esquerda e dito pela direita, né? Dito pela direita, lá pelo Bolsonaro e os filhos amalucados, né? Transloucados dele, que aqui eram 2 tiros de borracha, né? Enfim, essas relativizações. Quero ver se fosse o exército brasileiro, que um soldado ganha a mixaria que ganha, que se rebelasse, seria esse o comportamento do senhor Jair Messias Bolsonaro. Então as coisas estão completamente de cabeça para baixo. Eu teria mais o que falar, mas quero dizer apenas o seguinte. Vou ler aqui, né, algo que prestem atenção. Acalmem-se. Sim, ele é louco, mas não será tão ruim assim. Afinal, somos uma democracia e temos a Constituição. A Constituição o deterá. Bom, isso foi a capa do jornal alemão ZW Zeitung, de 2 de fevereiro de 1933, voltado à comunidade judaica, logo após a posse do Hitler. Quando se relativizava o comportamento do Hitler, o resultado, a população mundial soube, pagando com preço de mais de 600 milhões de pessoas, inclusive judeus, ciganos, enfim, a esquerda de um modo geral e todo mundo que morreu na Segunda Guerra Mundial. Então nós não estamos brincando, esse é o momento que as pessoas precisam botar a cara, dizer o que são, que se estão dispostas ou não a enfrentar o que está acontecendo aí. Eu sou daqueles que podem ter certeza, se tiver confronto, podem contar comigo. A minha juventude foi de confronto, foi de paulada, para não dizer outra coisa. Nós enfrentamos generais e não tivemos medo. E não teremos medo de enfrentar esse fascistazinha de... Bom, eu gostaria de dizer outra palavra, que pensa que pode impor ao país a sua vontade, que pode enganar o povo como tem enganado. Vou finalizar dizendo uma coisa que é muito importante. Desculpem. O Bolsonaro engana na parcela do povo evangélico com esse discurso da família, da moral, dos bons costumes. Engana uma parcela da população dizendo que não consegue avançar com a pauta econômica porque o Congresso impede, que não consegue acabar com a corrupção porque a corrupção está implantada no país. O que o colocou no poder foram as elites econômicas desse país que querem respostas à questão econômica. Quem tem dúvida procura saber o que foi a era Collor. Se não der resposta aos interesses econômicos que interessam a elas, pode vir ele com esse bando de generais puxa-saco que ele colocou no poder, pode vir ele com igrejas evangélicas, pode vir ele com o que quiser, que cai. Porque quem manda nesse país derruba na hora que quer, quem não dá as respostas econômicas que são aquilo que verdadeiramente lhes interessa. Então está iludido o senhor Bolsonaro, pensando que está criando um ambiente que o garante no poder. Ou ele dá conta do que a elite vai cobrá-lo do ponto de vista econômico, ou ele cai com todo esse suposto poder que supõe ter. Obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Companheiros trabalhadores, companheiros de Plan Rio e outros trabalhadores, nós esperamos que o projeto da Conlurb atinja vocês e outros trabalhadores da Conlurb também, e não apenas uma pequena minoria. Então vamos tentar ver se hoje esse projeto seja votado. Mas eu gostaria de começar aqui a minha fala, vejam bem, lendo o que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do microditador Eduardo, que está aí o Jair Bolsonaro, filho dele, o Eduardo Bolsonaro, questionou ontem se alguém choraria se caísse uma bomba de hidrogênio no Congresso. O comentário foi feito no Twitter, em resposta a uma publicação da jornalista Vera Magalhães, colunista do Estado, São Paulo, e editora do site BR Político. Anteontem, a jornalista revelou o vídeo disparado pelo presidente Jair Bolsonaro, convocando pelo grupo de WhatsApp
uma mobilização para o dia 15 de março. O compartilhamento do vídeo pelo presidente provocou imediata reação da classe política. Ontem, Vera publicou um vídeo, vejam bem, do microditador Bolsonaro, de 2018, aonde ele ainda, como deputado, afirmava: se caísse uma bomba H no parlamento, pode ter certeza haveria festa no Brasil. Talvez porque ele, como deputado, ainda estivesse lá dentro, estourasse na cabeça dele, né, essa bomba H. Né? Porque, na verdade, o filho do presidente respondeu: esse é o abismo que separa não o presidente de você, Vera, mas sim a bolha em que você vive. Se houvesse uma bomba H no Congresso, você realmente acha que o povo choraria? Ou você só faz isso para tentar criar o atrito entre o presidente e o Congresso? A jornalista, então, afirmou a ele que isso seria um ato terrorista. Se o povo, na verdade, não se preocupar com isso, a democracia acabará. Isso é uma vergonha. Bolsonaro, que na verdade, eu repito aqui, o microditador Bolsonaro, tá certo? Tenta implementar a esse país, e olha aí, que ele teve apoio do Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Nós não apoiamos esse Congresso que está aí. Nós nos enfrentamos com ele. Por isso, gostaria de ler aqui, né, a nota do Bloco de Esquerda Radical, do PSOL, e que diz o seguinte: Bolsonaro ataca as liberdades democráticas, acaba com os direitos e entrega o país. Tomar as ruas contra Bolsonaro e Mourão. Fora Bolsonaro e Mourão. Em meio às graves denúncias que envolvem o governo, seus familiares e pessoas próximas, Bolsonaro procura reanimar a base social que o acompanhou nas últimas eleições, em uma tentativa desesperada de recuperar a iniciativa política. Bolsonaro, o microditador, mesmo desgastado, frente à população, convoca manifestação para o próximo dia 15 de março para atacar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é outra instituição que sempre esteve a serviço da burguesia. Um de seus alvos, o desgastado Congresso Nacional, aprova as medidas do governo contra a classe trabalhadora e os setores mais penalizados da população. Para enfrentar o agravamento da crise econômica mundial e a instabilidade política do governo em meio às mobilizações, como a poderosa greve dos petroleiros, Bolsonaro ataca as liberdades democráticas, que significam obstáculos para atender aos interesses dos banqueiros, dos grandes empresários e latifundiários. Opta por esse caminho para seguir impondo o ajuste fiscal e alterações constitucionais ainda mais duras contra o povo trabalhador, as mulheres, os jovens e os lutadores e lutadoras sociais e suas organizações de luta. O PT e os partidos da oposição, que deveriam estar cumprindo um papel importante na luta contra Bolsonaro, infelizmente têm concentrado todas suas energias em cálculos eleitorais. É hora de fortalecer as lutas nas ruas contra Bolsonaro e Mourão e de derrotar o sistema que destrói nossas vidas e o planeta, e não criar ilusões em relação às eleições. O PSOL e os movimentos sindicais, estudantis e populares devem reforçar a convocatória à jornada do dia 8 de março, o Dia Internacional da Luta das Mulheres, no dia 14, nos 2 anos sem Marielle, e no dia 18, Dia Nacional de Luta, Paralisações e Greves, pegando a educação como um todo e outros setores, e rumo à construção da greve geral. Cresce o desgaste do governo à medida em que as condições de vida da população se agravam ainda mais.
O Carnaval de 2020 foi, mais uma vez, palco de críticas massivas, denúncias e manifestações contra ele, seu governo e o sistema vigente. Os já precários serviços da saúde, educação, previdência e assistência social são uma bomba relógio, não só devido às contrarreformas, mas ao congelamento dos investimentos e gastos sociais por 20 anos. Esta é a situação social de milhões de brasileiros e brasileiras que vivem em situação de precariedade, com um progressivo abandono do Estado que os empurra para a miséria, enquanto transfere todos os anos metade de tudo o que é arrecadado pelo governo federal para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública para alimentar a sanha dos banqueiros. É hora de fortalecer a luta nas ruas contra essas ameaças autoritárias do governo Bolsonaro, o microditador. As organizações de esquerda, como o PSOL e a CSP com Lutas, devem concentrar todos os seus esforços para mobilizar para as atividades de rua do dia 8 de março. O Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras deve ser um grande dia de luta contra Bolsonaro. Devemos fortalecer as lutas e as campanhas salariais em curso das diversas categorias que estão se mobilizando, como caminhoneiros, correios, moedeiros, trabalhadores das universidades federais, o conjunto do funcionalismo público federal e os profissionais de educação. O governo Bolsonaro teme essa unificação. Por isso é fundamental fortalecer o 8 de março nessa perspectiva. Não podemos deixar que a unidade das lutas seja desmontada mais uma vez, como operou recentemente a cúpula da FUP, CUT, PT, na greve dos petroleiros. É necessário a mais ampla unidade de ação na esteira da jornada de lutas e paralisações, unificações do dia 18 de março, trabalhando com a perspectiva de construção de uma greve geral que enterre o ajuste fiscal do governo e o Congresso Nacional e que coloque para fora Bolsonaro e Mourão. Este é o enfrentamento que devemos fazer nas ruas, frente às mobilizações, às marchas da direita reacionária, e ocupar as ruas para derrotar Bolsonaro e Mourão, esquerda radical do PSOL. Isso aí que nós queremos mostrar ao microditador Bolsonaro e aos seus filhos que estão envolvidos, em todo esse processo de corrupção da Assembleia Legislativa, das milícias. Isso, na verdade, eles querem encobrir com essa marcha, mas não vão conseguir, porque no dia 8 de março, no dia 14 e no dia 18 de março, haverá uma marcha geral de educação nesse país e de outras categorias, e aí sim, o microditador Bolsonaro vai saber qual é o peso da classe trabalhadora, e é disso que eles têm medo. Não é medo do Congresso Nacional, que está junto com eles, votando lei contra os trabalhadores. Não é contra o STF, que também respalda as suas leis, mas é contra a classe trabalhadora. E essa classe trabalhadora é que vai derrotá-lo nas lutas, como a greve dos petroleiros, nas ruas, como vai acontecer massivamente no dia 18 de março. É isso aí e muito obrigado. Próxima oradora escrita é a vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, senhores vereadores e vereadoras, funcionários, boa tarde a todos. Os discursos que me antecederam deixaram bastante clara a situação que hoje nós
de preocupação que hoje vivemos no nosso país. É evidente que toda essa convocação de manifestações, eu acho que a manifestação é fundamental, sim. Acho que nós já vimos isso anteriormente e está faltando mesmo isto à nossa sociedade. A população tem que se manifestar mais, a população tem que estar mais presente, a população tem que ocupar estas galerias, a população tem que participar do mandato do vereador, tem que acessar as mídias sociais dos vereadores, seu site, seu Face, sei lá. Hoje a informação chega com muita rapidez e só vota mal quem quer votar mal. Então, eu entendo que o momento é crítico e é um momento mesmo de ir para as ruas, protestar, sim. Protestar ou aplaudir, quem sabe tem gente que possa ir aplaudir. De qualquer maneira, eu gostaria, hoje terminou o Carnaval, e já foi tão bem aqui falado pelo vereador Tarcísio Mota, que fez aí um levantamento, né, de todas, do enredo, todas as escolas, um sinal muito legal. E eu também não poderia deixar de me posicionar. Me posicionar porque nós sabemos que aquele povo que desfila ali, são milhares e milhares de pessoas, são trabalhadores que sofrem, trabalhadores que vivem o dia a dia de uma cidade abandonada, trabalhadores que às vezes estão vivendo o horror, a tristeza do desemprego também, mas eles estão ali, acreditando, comprando a sua fantasia, participando do Carnaval, que é tão importante para a nossa cidade. Infelizmente, o nosso prefeito pensa diferente e é uma pena, porque Carnaval traz emprego, Carnaval traz verbas para a cidade, Carnaval traz desenvolvimento. Então, eu acho que a Viradouro fez um desfile belíssimo, mas eu não vou apenas aqui parabenizar a Viradouro, mas a gente tem que parabenizar todas as escolas, porque, na verdade, foi um desfile sensacional. Eu não assisti em casa, não estava presente também. Todo ano faço questão de devolver os ingressos do meu camarote há bastante tempo, e assim vou continuar. Então, assisti em casa, assisti muito bem, mas vi que realmente foi, sem dúvida, um desfile espetacular. Nós vimos a campeã, né, vencedora, falando de um tema tão importante para nós mulheres, o empoderamento da mulher num momento tão difícil, não é? Muito mais difícil do que aquele que nós vivemos hoje. Nós vimos vários assuntos que a todo momento são discutidos nas redes sociais, principalmente em relação ao preconceito, à discriminação, e são temas que este ano estiveram presentes em boa parte das escolas que desfilaram. E acho que tem que ser assim. Acho que o momento é esse. O momento é de posicionamentos. Então, eu parabenizo a todas as escolas, especialmente a vencedora, e registrando aqui que o que me deixa extremamente triste é que as escolas, boa parte delas abordou o tema, como eu já disse agora, principalmente preconceito, discriminação, mas
ele não parou, ele continua existindo. As leis neste país, lamentavelmente, não são respeitadas. A escola de samba Vai-Vai, em São Paulo, saiu com uma ala, com uma alegoria, exibindo suásticas, e no meio da suástica tinha uma tarja preta quase que imperceptível. Houve, inicialmente, uma grita da comunidade judaica. Por que a comunidade judaica? Os senhores precisam entender o seguinte: um povo que foi perseguido, um povo que foi dizimado, massacrado, que perdeu, que viu 6 milhões de seus irmãos serem assassinados, todas as vezes que ela vê a suástica, é evidente que a reação dela é uma reação, e não pode ser diferente, de repulsa, e sempre se manifesta. E tem que ser assim, eu também vou me manifestar sempre. Mas, para surpresa minha, aproximadamente 10 minutos atrás, ainda nem li todo o e-mail que me foi encaminhado, mas vi que em Volta Redonda está tendo uma feira de livros e lá estão sendo vendidos os livros Mein Kampf, que está proibido. Há uma decisão judicial que proíbe a venda deste livro, pelo menos em todo o Rio de Janeiro. E a lei federal também já prevê que o uso e a divulgação de suásticas, ela está totalmente proibida. Então, possivelmente, terminada a sessão aqui, eu devo ir à Volta Redonda, tentar mostrar o absurdo e levar, inclusive, essa ação, essa sentença. Porque, como eu disse, se existe uma lei que proíbe que se divulgue, que se use esse símbolo maldito, a suástica, por que a lei não é cumprida? Se existe uma sentença judicial, por que é que essa sentença não é cumprida? É uma afronta. Parece que a gente está vivendo num país em que cada um faz aquilo que bem entende. E isto é muito preocupante. Isto é muito preocupante. Haja vista que hoje, neste momento, é uma suástica. Amanhã é um atentado homofóbico. Depois é um atentado contra um irmão negro. Sem falar no feminicídio, que é uma realidade tão cruel e que cresceu tão assustadoramente nos últimos tempos. No nosso país, na nossa cidade, no nosso município. Então, o que nos leva a crer que nós, como eu disse no início da minha fala, estamos vivendo um momento muito crítico e as manifestações são importantes, sim. Estamos vivendo um momento em que parece que há um respaldo da ilegalidade. Infelizmente é isso. Então, era isso que eu tinha a dizer, colegas vereadores, e rezar. Eu acho que rezar acima de tudo, para que nós possamos ter paz, para que a nossa cidade possa melhorar. Eu, nas minhas mídias sociais, não são poucas as vezes que vejo as pessoas se manifestando e acusando este parlamento, sim, vereador Brizola. Mas como é possível? Vocês continuam com o mesmo prefeito, não tiraram o prefeito? Está aí o caos na cidade. E é uma realidade. Então, que haja mais compromisso nosso. Estamos aí com uma votação
que está na ordem do dia, que me preocupa muito. Temos um FUNPREV já no buraco e que vai ainda mais para o buraco. E quem vai ser prejudicado vão ser os servidores que fizeram concurso, os servidores que realmente deveriam estar menos preocupados com o futuro de suas aposentadorias. E vejam, o que me surpreende mais neste projeto é que está mais do que claro que é um projeto eleitoreiro. E eu digo aos senhores, muito cuidado, porque seja qual for o resultado aqui nesta casa, o prefeito vai transferir a responsabilidade para nós, vereadores. Então, ele vai sair sempre bem. Quem vai sair mal, infelizmente, é esta casa. Muito obrigada. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Jones Moura, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, presidente, e uma boa tarde para todos os vereadores presentes aqui nesta plenária e também os vereadores que nesse momento estão reunidos em seus gabinetes, se preparando para a plenária logo mais e estão discutindo votações de projetos importantes, estão assistindo nas suas televisões, lá nos seus gabinetes, tudo que está acontecendo aqui, e os que estão reunidos e não estão conseguindo aqui se debruçar nas matérias aqui circulando, depois vão assistir aqui a esses vídeos para estarem por dentro também. Quero aqui parabenizar e homenagear aos representantes das classes que vieram aqui hoje, da Sete Rio, da Implan Rio e da imprensa da cidade. Parabéns aqui aos servidores que vieram, estão aqui presentes, sempre nessa luta essa que já vai aí uma década, não é isso? Uma década de batalha para poder ter um pingo de dignidade. Um pingo de dignidade. Quando nós falamos de servidor estatutário, nós estamos falando, não é somente de dar dignidade a esses pais e mães de família. Nós estamos falando, inclusive, de dar à sociedade carioca um grande patrimônio. A gente entende as importâncias das privatizações, terceirizações, essas OS, a gente entende. Mas isso nunca vai ser patrimônio da sociedade, isso é patrimônio de um empresário. Patrimônio da sociedade é o concursado, é o servidor estatutário, aquele que fez provas e aquele que serve à sociedade. Inclusive, serve ao governo municipal e, por isso, tem o respeito muito grande de toda a classe política. É o caso de vocês, da Implan Rio, da imprensa da cidade, da Sete Rio. São vocês que há anos e anos e anos vêm dando governabilidade e vêm trabalhando demais aí para que a sociedade possa sentir esses reflexos. Boa tarde, presidente Alexandre Arraes, que está aqui agora, nesse momento, presidindo a sessão. Eu quero falar aqui sobre essa primeira parte, falar sobre isso. Tem um PL importante que nós vamos votar nessa casa, que está tratando de tornar com estabilidade de emprego estatutários 2.400 servidores, trabalhadores da Colurb, o que a gente sempre vai deixar bem claro aqui, que é um projeto que tem sinônimo de injustiça, um projeto que tem assim, sabe, você olha para ele e você não consegue notar justiça nem para estes citados 2.400 trabalhadores da Colurb. Eu acho que quando nós estamos falando
de dar dignidade, de dar justiça, a gente não pode pensar só em meia dúzia, não se pode fazer acepção de pessoas, não se pode segregar as categorias. As categorias, inclusive, atenção vocês aí que vão levar tudo isso que vocês estão assistindo aqui para as suas categorias lá da Implan Rio, Sete Rio, imprensa da cidade, nunca permita que chefe, liderança, sindicato, associação, governo, político nenhum, ninguém pode causar separação das classes, ninguém pode dividir vocês, ninguém. É isso que é importante que vocês levem hoje, do dia de hoje, lá para a classe de vocês. E lembrando que tem gente preguiçosa, tá? Só o WhatsApp e Facebook não adianta não. Vai lá em cada um, sacode no braço, diz que palco e campo de batalha está sendo aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E se esse projeto da Colube não foi votado até hoje, não foi votado pela articulação, mobilização e união de vocês. Porque vocês estão vindo aqui, vocês estão nas redes sociais e vocês estão mostrando que vocês têm valor. Vocês têm valor. E é por isso que o governo, quando olhar nas questões de tornar estatutário, nas questões de, inclusive, autarquizar instituições, tem que olhar que vocês têm valor, ok? Estou vendo aqui, ó, o cartaz. Parabéns. Hoje tem hashtag Implan Rio Autarquia. Parabéns. Parabéns. Essa é a primeira parte que eu queria deixar bem claro aqui. E agora, a segunda parte da nossa fala, presidente. Ainda não sei quanto tempo ainda me resta. Pode me informar? Uns 5 minutos, talvez? 5? Entre 3 a 4 minutos. Ok. Eu queria aqui citar algo muito importante. Os guardas municipais realizaram a assembleia para discutir essa pouca relação que está havendo entre o governo e os servidores da Guarda Municipal. A assembleia foi no dia 10. Após a Assembleia, na verdade, antes da Assembleia, nós já tentávamos com o governo municipal diálogo. Diálogo. Olha bem essa palavra. Diálogo. Para que as coisas não chegassem ao ponto que chegaram. Eu estava vendo aqui um representante do governo. Ele saiu, era bom que ele estivesse aqui. Aquele que fica escutando tudo para levar lá, anotando, saiu ele. Mas não tem problema não, vai chegar porque a gente também encaminha, a gente sabe os canais. E dia 10 foi feita uma assembleia. E depois foi realizada outra assembleia no dia 17. E depois foi realizado, presidente, outra assembleia no dia 20. Mas são tantas assembleias. Teve passeata também, andaram pelas ruas, isso é demonstração de categoria que quer se manifestar até mesmo para a sociedade e para a classe política. E teve manifestação, teve passeata 2 vezes. Cada uma das andanças pela cidade reuniu quase 1.000 servidores da Guarda Municipal. E o mais que eu tenho que denotar aqui, presidente, é que os guardas municipais, eles têm um privilégio que outras classes, muitas, não têm. Eles elegeram para o Parlamento Municipal um representante, um vereador, que inclusive se assenta na base governista todo ano de 2017, 2018, 2019 e ainda estamos aqui em 2020. Votamos aqui matérias tão complexas. Votamos IPTU, votamos a COSIP, teve a questão aqui da taxação dos aposentados, teve processo de impeachment, teve processos 1000, teve tanta coisa aqui. E nós estivemos aqui dando ao prefeito Marcelo Crivella o tal chamado governabilidade. E se até hoje o prefeito conseguiu transpassar as barreiras que iriam derrubá-lo, é porque teve aqui a mão de cada um vereador que deu sustentabilidade a esse governo. Estou vendo aqui vereador Jaída Mendes Gomes, parabéns, vereador. Conosco somou um exército aqui que deu sustentabilidade a esse governo. E alguns outros aqui que me alcançarão também. Nós temos um ano inteiro para aqui mostrar que todos os nossos posicionamentos foram aqui em prol de dar governabilidade. Chega agora, me parece
que aquelas questões de políticas públicas, estou concluindo, presidente, eu vi a luz acesa, políticas públicas ligados a vários vereadores da base governista, que inclusive custam milhões, foram resolvidas, foram atendidas, ou foram, no mínimo, dialogadas. Mas aonde está a política pública que, além de tudo, dá fortaleza para um grupo de servidor público da cidade do Rio de Janeiro e além da fortaleza para que haja o bem atendimento à sociedade carioca? Cadê a política pública que dá dignidade àqueles que estão há 10 anos pelo pleito do cumprimento da lei municipal que dá a esses guardas o direito da projeção na carreira? E por isso, presidente, eu quero fechar e concluir isso, que nós vamos ficar aqui, batendo nesta mesa, todo dia, toda hora, dizendo, nós colaboramos e corroboramos, dando governabilidade ao prefeito Marcelo Crivella. E agora, ele precisa também, não é por questão individualista, não, mas precisa atender, para concluir, presidente, precisa atender aquilo que é justo de cada vereador que aqui demonstrou que entende que o governo precisa ter governabilidade. E nós demonstramos isso. Agora é o atendimento. E Plan Rio e Autarquia, 7 Rio e Imprensa da Cidade, e aos guardas municipais, o direito do cumprimento das leis municipais. Dê a eles o direito da sessão da carreira. Obrigado, presidente. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a ser a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 20 minutos. Vossa Excelência agora tem 18 minutos. Obrigado, senhora presidenta. Não é tempo de escrever sobre rosas, Mayakovsky. Continuando o meu discurso da primeira parte, na qual estou nominando em ordem o hábito do presidente Jair Bolsonaro em atentar contra a democracia e confrontar os poderes legislativos e judiciário, num autoritarismo e, principalmente, crimes de responsabilidade. Eu parei 28 de abril e logo sigo para o dia 30 de abril de 2019, quando a pauta da guerra da Venezuela começa a ser colocada nos jornais. Em entrevista a Bandeirantes, o presidente declara, abre aspas, a situação da Venezuela preocupa a todos. Qualquer hipótese será decidida exclusivamente pelo presidente da República. Mais uma vez, um afronta ao Congresso, porque justamente cabe ao Congresso a declaração de guerra. O presidente do Congresso lembra, em manifestação, que quem declara guerra é o Congresso Nacional, não o presidente. Em 30 de abril, o ministro Weintraub, que é contra a educação, diz que iria cortar 30% das verbas das universidades federais por conta da balbúrdia e endossada pelo presidente da República. Ora, e em 30 de abril, o governo propôs a famosa pedalada fiscal para tentar pagar as dívidas dos aposentados do INSS. Aposentados esses que estão minguando, morrendo nas filas, inclusive para conseguir auxílio maternidade, presidenta. Eles odeiam os pobres. Eles têm ódio aos pobres e aos trabalhadores. Em 4 de maio de 2009, o Banco do Brasil admitiu que ajudou a pagar uma festa, um convescote em New York, Nova York, para homenagear Bolsonaro. Crime de responsabilidade. Em 10 de maio, o Congresso dá um parecer técnico
declarando que o presidente da República extrapolou o poder de regular ao editar decreto que ampliava o porte de armas para 20 categorias. Em 14 de maio, aí uma vingança pessoal do Bolsonaro. Ao ser multado por pesca ilegal em reserva ambiental, na reserva de Tamoios, né, Bolsonaro conseguiu, em 14 de maio de 2019, quando ele foi multado em 2018, ele conseguiu anular a multa e mais, exonerar o servidor que tinha aplicado a multa. E ainda não satisfeito, em 14 de maio, propôs a extinção da reserva de Tamoios. Não para por aí. 16 de maio, o diretor do INEP foi demitido por conta do Weintraub, Bolsonaro e Guedes, por fraudar dados sigilosos de estudantes que foram violados. Ele foi demitido, mas quem mandou, segundo o próprio diretor, disse que foi obrigado a fazer isso, foi quem pagou o pato. E em 17 de maio, aí eu vou dar gargalhada, para justificar o crime, Bolsonaro declara: bloqueio na educação só seria evitado com inflação ou crime de responsabilidade. Aí eu vou dar gargalhada, porque é inaceitável. Em 17 de maio, não cansado ainda, publicou no seu Twitter um texto apócrifo de um ato pró-Bolsonaro, né, e anti-Congresso. Não é a primeira vez agora. Ele é reincidente. Passou dos limites toleráveis. Em maio, no meio das investigações sobre o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro, né, a polícia estava atrás de mais testemunhas, inclusive de colocar em proteção as testemunhas. E o que a Damares faz? A ministra do Bolsonaro? Ela suspende os repasses para a polícia de proteção às testemunhas. E mais, pede dados das testemunhas protegidas no Rio de Janeiro. Ora, o que precisa mais? Tem mais. Em 15 de maio, a pressão política sobre o impeachment de Bolsonaro começa a ferver no Congresso e no país. E ele, num discurso em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, diz que a população deveria se armar para evitar um golpe. Engraçado como a vida é um espelho. Eu ia esquecendo. Eu esqueci esse pequeno detalhe. Em 14 de março, Bolsonaro libera 41 bilhões em emendas parlamentares para aqueles que acabaram com a aposentadoria do povo. E agora ele reclama, né, do Congresso. É tudo um jogo ensaiado. Em 19 de julho, presidente se refere aos governadores do Nordeste como paraíbas. Abre aspas. Fala do presidente da República. Daqueles governadores paraíbas, o pior é o do Maranhão. Não tem que dar nada com esse cara. Mas como? Racismo, crime contra a honra e ameaça de corte de repasse de verba a um governador por pensar diferente e fazer oposição ao governo federal. Em julho, o presidente resolveu criticar o presidente da OAB, atacando a sua família e a sua honra. Abre aspas. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Em 2012, um delegado do DOPS confessou o assassinato do pai do Felipe Santa Cruz. Aliás, além de assassinado, foi incinerado. Em 27 de julho, a Lava Jato começa a ser desmascarada e os áudios e os vazamentos de conversas dos procuradores num conluio
O Moro acusa o golpe e o Bolsonaro também. E ele fala num ataque ao Supremo Federal, né? Ou seja, um ataque principalmente ao jornalista Glenn do Intercept, que não nutro simpatia alguma. Abre aspas. Talvez pegaria uma cana aqui. E respondendo à portaria do ministro Sérgio Moro, capataz da milícia, sobre deportação de estrangeiros perigosos, ele abre aspas. Malandro, 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 para evitar um problema desse, casa com outro malandro e adota criança no Brasil. Em 5 de julho, Bolsonaro confessa que o ministro Moro vazou dados do Laranjal do PSL. Em 6 de agosto, começa a perseguição aos jornais que, os mesmos, que inclusive apoiaram a sua eleição, e agora estão pagando um alto preço pelo esse monstro que gestaram. Bolsonaro não é nada mais, na verdade não passa de um fruto da telenovela da Rede Globo. Essa é a origem desse cidadão. Ele edita uma MP desobrigando empresas de capital aberto que publicassem seus balanços em jornais impressos. Abre aspas. Eu espero que o valor econômico sobreviva à MP de ontem. Espero. Ora, cadê a impessoalidade do cargo? Em 5 de agosto, defende o excludente de ilicitude, que é outro crime de responsabilidade. E ele abre aspas. Olha o que o presidente, a fala do senhor presidente. Os caras vão morrer que nem barata. Os caras vão morrer na rua igual barata. Pô! E tem que ser assim, ó. Isso é uma apologia ao genocídio. 6 de agosto de 2019, após fala do presidente contra o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, a Petrobras cancela um contrato com o escritório do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e com uma banca de advogados. Uma perseguição. Em 8 de agosto, vejam bem, a Procuradoria do Rio Grande do Norte, né, coloca claramente, né, que é ilegal e inconstitucional um decreto do Bolsonaro, assinado pelo presidente da República, pelo ministro Guedes e pelo ministro do Meio Ambiente, que livrava empresas produtoras de sal de uma grande investigação de crimes ambientais. Ele publicou um decreto impedindo a investigação. Não era contra a corrupção. Pelo contrário, em 8 de agosto, Bolsonaro, aí brilhantemente, o vereador Fernando William colocou isso. Em 8 de agosto, Fernando William, Bolsonaro declara Brilhante Ustra herói nacional. Crime de apologia à tortura, um presidente da República, e ainda em agosto, tenta emplacar o seu filhinho, papai da dedeira, papai, seu filhinho embaixador, numa claro nepotismo, e recua, como é o ato dos covardes. Recua, imagina, nomear o filhinho embaixador dos Estados Unidos, que é um vexame internacional. Em 9 de agosto, mentiu ao divulgar que os estados do Nordeste não recebiam as verbas que deveriam receber, porque eles eram os mais inadimplentes do país. Mentira! Não são e não eram. Em 13 de agosto, presidente, aí o mais grave, uma das coisas mais graves, como que é a personalidade. Em 13 de agosto, o presidente da República vai a Paraíba inaugurar uma escola chamada Jair Messias Bolsonaro. Uma auto-homenagem é crime. 14 de agosto, diz que bandidos da esquerda começam a voltar ao poder na Argentina. Uma clara interferência na eleição dos nossos vizinhos. Esse não é o nosso papel. Está escrito na Constituição.
Em agosto ainda, com a questão do fogo da Amazônia e diversos crimes, o IBAMA já sabia, através do relatório, que informa o ministro Sérgio Moro que, mais uma vez, faz cara de paisagem. E Bolsonaro responsabiliza ONGs e Leonardo DiCaprio, que foi até da São Clemente, que belíssimamente aqui o vereador Tarcísio colocou, com o Marcela Dinetti, inclusive pagando flexão, que realmente foi uma sátira muito bem colocada. Em agosto, promove um decoro internacional ao falar da mulher do presidente da França. Em 26 de agosto, fala contra os índios, e não é a primeira vez. Falou que índio não é gente, mas aqui ele coloca uma questão gravíssima. Numa reunião para discutir os incêndios na Amazônia, o presidente fala, abre aspas, muitas reservas têm um aspecto estratégico que alguém programou. Isso o índio não fez. Ele não fala português, ele não fala nossa língua. E tem 14% do território. Mas que coisa é essa? A intenção é nos inviabilizar. Mais uma vez, em 30 de agosto, descumpre uma ordem judicial e não explica as queimadas na Amazônia. E ainda em agosto, retarda a nomeação do procurador da República. Ou seja, retardar uma nomeação é crime. Em setembro, elogia o ditador sanguinário condenado por corrupção, Pinochet. E ainda ataca o pai da presidente do Chile, Michelle Bachelet, que foi na ocasião assassinado pelo próprio Pinochet, pelo governo Pinochet. Em outubro, ameaça o Supremo Tribunal Federal quando é revelado os áudios e as conversas da Lava Jato. E ele claramente coloca, se é criminosa, é criminosa. Quebra de sigilo, se segue a lei, tudo bem. Se não segue, está errado, o Supremo tem que verificar. Esse não é um papel do presidente da República. Em 11 de outubro, em cerimônia de formatura de sargentos da Polícia Militar, pega uma criança no colo que tinha uma arma de brinquedo e a incentiva a apontar a arma e mostrar a arma. Claro, contrariando o artigo 26 do desarmamento, que proíbe a fabricação e a venda e a comercialização e importação de brinquedos, réplicas de armas de fogo, além de atentar contra o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Em 18 de outubro, foi acusado de comprar votos para eleger o filhinho líder da bancada do PSL. Crime comum de responsabilidade. Em outubro ainda, publica um vídeo infame, ele como leão sendo atacado por hienas, e coloca o Supremo Tribunal, a CNBB e os partidos de esquerda como hienas. Em outubro, a gravidade contra os pobres, e por isso que são contra os pobres. Esconde dados do enxugamento do Bolsa Família, não responde ao requerimento de informação do Congresso e muito menos atende à lei de acesso à informação. E, senhora presidente, em outubro, se desfilia do PSL e usa as viagens oficiais para coletar assinatura. Em 20 de janeiro, em janeiro de 2020, pedalada fiscal, usou verba da aposentadoria e das pensões para pagar o 13º do Bolsa Família. E o que precisa mais? Golpearam a democracia, mataram uma vereadora, atiraram num senador, destruíram a indústria, o emprego e a felicidade das famílias. O que mais precisa? O que mais precisa, senhores e senhoras? Está colocada a tentativa de um autogolpe, de um autoritarismo. Ou acabamos com o bolsonarismo, ou o bolsonarismo acaba com o país. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Alexandre Reis, que requer a inclusão na pauta da ordem do dia, na sessão ordinária de hoje, em regime de urgência do projeto de lei 1560, que estabelece notificação compulsória dos casos de acidente em calçadas.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1501, de autoria do nobre vereador César Maia. Pela ordem, senhor presidente. Que requer a constituição de uma comissão especial de relações internacionais a ser composta por 3 membros, com prazo de funcionamento até o término da presente sessão legislativa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1493, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que concede medalha de reconhecimento de Chiquinha Gonzaga à bispa Marvi Borges Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1494-2020, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede a medalha de reconhecimento de Chiquinha Gonzaga à escritora Maria Araújo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1495, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede a medalha de reconhecimento de Chiquinha Gonzaga a Andréia Maria Viana Bussadi de Oliveira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1496-2020, de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que requer a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à senhora Soraya Alencar dos Santos, deputada federal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Júnior da Lucinha, que concede o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Altineu Cortês Freitas Coutinho, deputado federal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1498-2020, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao prefeito do município Miguel Pereira, André Pinto da Fonseca. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1499-2020, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Luciano Pereira Negreiros. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1500, de autoria do vereador Dr. Jairinho, que concede o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à professora Dulce da Costa Alonso. Esgotada a matéria do prolongamento, passa a ordem do dia pela ordem do nobre vereador Alexandre Esquerdo. Senhor presidente, solicito verificação de quórum, por favor. Solicitada a verificação de quórum. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senhores vereadores. Segunda bancada, 1 senhor vereador. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Mais 1. Mesa 1. 12 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas.